Pai querido, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra. Pai, queremos ouvir somente a Tua voz. Não aceitamos, Senhor, nenhuma intromissão do inimigo e nem mesmo da nossa mente, Pai. Queremos ouvir diretamente do trono da glória, Pai, para o nosso coração. Fala, Senhor, com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em dois versículos. Um está em Romanos 12, versículo 1, e o outro está em Hebreus 13, versículo 15. Repetindo, Romanos 12, 1, e depois Hebreus 13, 15. Em Romanos diz assim, na versão King James: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Guarda essa versão, culto lógico. Em Hebreus 13:15 diz: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Os irmãos podem assentar. Título da mensagem de hoje: o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Interessante que quando a gente dá esse título, o que darei ao Senhor, a gente já corre logo para Salmo 116, versículo 12, e eu li hoje aqui: o que darei ao Senhor? Com que retribuirei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Mas está dentro dessa mensagem, e nós vamos fazer menção no final a este versículo novamente. Quando falamos em oferecer o nosso culto, o culto a Deus com o nosso corpo como um sacrifício vivo, quando falamos em sacrifício vivo, nós temos que entender o que é esse sacrifício vivo. Todavia, antes disso, nós precisamos entender os sacrifícios. Vamos voltar um pouquinho ao Antigo Testamento, sempre lembrando aos irmãos que o Antigo Testamento todo, absolutamente todo, remete para o Novo, remete para a figura de Jesus, remete para o plano da salvação, remete para aquilo que Deus tinha no seu coração desde antes da fundação do mundo. Pela sua presciência, tudo que iria acontecer. Então, nós precisamos, se nós não entendermos um pouquinho, e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os sacrifícios, mas nós precisamos entender pelo menos a quantidade de sacrifícios. Quando nós falamos em sacrifício no Antigo Testamento, logo vem à nossa mente matar um animal e oferecer para tirar os nossos pecados, ou seja, para cobrir os nossos pecados. E esse momento era chamado de expiação, que tem um termo hebraico, esse termo hebraico chamado kippur, que quer dizer cobrir com um preço. Então o preço era o preço era matar um animal. Quando nós falamos em sacrifício, lembramos desse, mas haviam 5 sacrifícios no Antigo Testamento. E talvez seja por isso que todas as vezes que nós falamos em sacrifício vivo, muita gente não entenda e talvez não ofereça o sacrifício vivo. O que significa oferecer um sacrifício? O que significa o sacrifício com os meus lábios, sacrifício de louvor? Será que eu vou ter que matar alguém ou matar alguma coisa no meu louvor? Verdadeiramente sim, mas não como era lá no Antigo Testamento, mas o que aconteceu a partir do que Jesus fez. Esses 5 sacrifícios, eu quero repetir, a maioria, não sei quantos não sabiam, mas a maioria de nós pensa, então o sacrifício tinha matar um animal.
E alguns até sabem mais. Um animal sem mácula, um animal sem nenhuma mancha, e tinha que ser separado, não podia pegar de qualquer jeito. Quando você sabia que ia oferecer aquele animal, você já reservava, separava aquele animal, tratava dele direitinho, já preparando para a morte. Tinha uma quantidade de dias. Não vamos entrar, porque não é a minha intenção hoje dar um ensinamento ou relembrar para aqueles que conhecem tudo acerca dos sacrifícios. Mas en passant, falando um pouquinho, rápido, nós vamos mostrar 5 sacrifícios no Antigo Testamento. O primeiro era esse, o sacrifício de holocaustos. Então, ele tinha o propósito de expiar, ou seja, de cobrir, sempre lembrando, cobrir os tipos de pecados em geral. Nós tínhamos a oferta de manjares, que era outro sacrifício, demonstrava honra e respeito a Deus em adoração. Então o povo não só sacrificava um animal para expiar os pecados, ou seja, para cobrir os pecados, mas também oferecia um sacrifício com oferta de manjares, que demonstrava honra e respeito a Deus em adoração. O terceiro sacrifício era o sacrifício pacífico. Ele expressava gratidão a Deus pela paz e comunhão com Ele. Esse sacrifício de comunhão, nós fazemos hoje dele aqui na Santa Ceia. É muito importante que nós entendamos cada dia mais a Santa Ceia do Senhor, que ele não é só para relembrarmos o que Jesus fez por nós, mas estarmos em comunhão, lembrando isso, estando também em comunhão. Não adianta estarmos juntos lembrando. Juntos não quer dizer que estamos em comunhão. O quarto sacrifício era a oferta pelo pecado. Então, esse visava expurgar o pecado cometido involuntariamente ou por ignorância. E por último, o quinto sacrifício, oferta pela culpa. Está em Levítico 5. Tinha o propósito de expurgar os pecados cometidos contra Deus e as outras pessoas. Então, se eu pecasse contra um irmão, esse era uma oferta pela culpa, sacrifício pela culpa. Todos esses sacrifícios, irmãos, eles eram incompletos, de propósito. Eles eram incompletos, e tanto eram incompletos que eles eram repetidos. Todo o tempo que se fazia o sacrifício, estava se repetindo alguma coisa. Uma vez por ano, esse dos pecados, das culpas para tirar, onde o sumo sacerdote vinha e intercedia pelo pecado do povo, e repetidas vezes fazia, porque de propósito Deus fazia questão de lembrá-los que tinha que fazer todo o tempo, porque ele apontava para um que viria, que seria pleno. No momento que Deus considerasse, ou o povo achasse que esse sacrifício não precisaria mais fazer, Jesus já teria vindo. Quantos estão entendendo? Então, todo o tempo o Antigo Testamento aponta para o seguinte: vocês estão fazendo, precisam fazer, vocês não têm condição de cumprir a lei, vocês não têm, mas tem uma lei, mas eu sei que vocês não vão cumprir, mas então por que deixa a lei? Porque preciso que seja assim, porque vai chegar um dia que um vai cumprir completamente a lei, e pela sua graça, ou seja, sem você merecer nada, porque vocês não conseguem, aí vocês serão salvos. Quantos estão entendendo isso? Então, parece até uma brincadeira. Deus falou assim: eu vou te dar uma lição de casa que você não vai saber fazer, mas eu quero que você não saiba fazer, porque se você souber fazer, você não depende de mim. Eu vou dar um exercício difícil, eu vou dar questões difíceis, e vocês têm hora que vão reclamar: que é isso, Senhor? Eu não aguento. Opa, gostei dessa palavra, eu não aguento. Então olha para Jesus. Quantos estão entendendo isso? Há muitas figuras nesse aspecto de dependência, de dedicação.
Quando o povo estava no deserto, que as serpentes vinham e picavam as pessoas e eles morriam se não olhassem para aquilo que Deus providenciou, que era a serpente de bronze erigida. Muitos pensam, mas que Deus é esse? Ele não podia matar todas as serpentes? Não, esse é o pecado. O pecado pode te matar. E João diz assim: filhinhos, não pequeis. O pecado mata. Se contudo pecardes, há um advogado. Isso é a figura de novo da serpente de bronze. Bronze é tribunal. Bronze representa Jesus pagando alguma coisa nesse tribunal por nós. A propósito, se você tem o hábito ou tem o propósito já no coração de vir de manhã e não vir à noite, faça um esforço hoje, para que você não perca a mensagem de hoje à noite, que tem conexão com essa. A mensagem de hoje à noite será diante do tribunal, onde todos os crentes estarão, não para a salvação, mas para serem julgados segundo as suas obras, diante do tribunal de Cristo, que a Bíblia chama, que é o Bema. Aí você vai entender essa conexão que Deus colocou para que nós fizéssemos. Mas todo aquele que era picado pela cobra olhava para a serpente de bronze e era curado. E aquilo estava sendo remetido para Jesus. Todo aquele que pecar, olha para a cruz. Toda vez que você não tiver condição de perdoar, olha para a cruz. Tudo que você for incapaz de fazer, tudo aquilo que a lei te deu demonstração, te deu lampejos do que aconteceria e que você não conseguiria fazer, a lei foi feita para que nós não conseguíssemos cumpri-la pronto a pronto, de propósito, irmãos. Toda vez que você se lembrar de alguma coisa que você não tem condição, você tem um alívio e diz assim: mas eu tenho um que pode, que é Jesus. Ele sim. Os sacrifícios da aliança, os sacrifícios do Antigo Testamento cobriam os pecados. De propósito, eles eram incompletos. E qual é o sentido disso no Novo Testamento? Tem dois sentidos. Primeiro, a necessidade dessa expiação é de que, ou seja, de pagar o preço, e que nós vamos mostrar qual foi a finalidade, quais são os pontos que Jesus aborda pagando esse preço. Primeiro é porque Deus não pode olhar para ninguém com pecado. Ele não pode coadunar, conviver com o pecado. Por isso que nós precisamos de um Kippur do Antigo Testamento, que é Jesus no Novo Testamento. O segundo, pela pecaminosidade do homem. É impossível haver alguém que não peque. Embora, antes de Jesus, é diferente de depois de Jesus. Depois de Jesus, você tem possibilidade de não pecar, de querer não pecar, porque você tem aquele que levou consigo todas as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Antes não, antes de Jesus, não é antes do evento Jesus, antes de conhecer a Jesus, que eu estou me dizendo. Toda pessoa está completamente sujeito a pecar e não tem como não pecar. Quando aceitamos Jesus, nós temos condição de não pecar. Quantos entenderam? Sem Jesus, você não tem condição de dizer eu não vou pecar, não vai ter como eu não pecar. Com Jesus, você tem toda a condição de não pecar, mas você precisa escolher não pecar. Qual o significado, então, da expiação pela morte de Cristo? O primeiro significado é que a morte dele foi propiciatória. Eu quero dizer para os irmãos que nós não vamos
Isso aqui é um assunto que você pode falar 2 horas estudando, mas não é essa a nossa intenção, que eu quero chegar, que darei ao Senhor. Que sacrifício de louvor? Como é que eu faço? Por que eu faço? Dicionário, propiciar significa tornar propício, favorável. E não tem nada com aquela música, está tudo favorável e tal. Também tem um sentido de juntar, reconciliar. Se há uma pessoa que pode nos reconciliar com Deus, é Jesus. E um dos sentidos da sua propiciação foi da sua expiação foi a propiciação. Ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de ser reconciliado com Deus, religado com Deus. E isso nos é favorável. Você não precisa fazer mais nada. Nesse sentido. Há coisas que você precisa fazer, mas nesse sentido não precisa e não pode fazer. Porque tudo que fizermos, nós anularemos o que Jesus fez. E às vezes, amados, inconscientemente, nós estamos anulando o que Jesus fez. Quando cremos ou agimos de algumas formas, nós estamos anulando o que Jesus fez. Quando nós voltamos a práticas do Antigo Testamento, eu estou dizendo a práticas, nós estamos anulando o que Jesus fez. Nós estamos dando passos atrás. Estou dizendo de práticas. Mas o Antigo Testamento é lindo e belo. Foi ele que nos aguçou. Imagine se nós aqui estivéssemos 4.000 anos, 3.000 anos de idade. Eu fico imaginando, um dia desse eu parei e fiquei pensando, se eu tivesse 3.000 anos de idade. Eu estava conversando com uma pessoa bem velhinha, uma vez, lá no Espírito Santo, e essa pessoa disse que ela já tinha visto tantas coisas, e ela já tinha passado por 3 séculos, tinha acabado de virar o século 21, e eu fiz uma pergunta só, a senhora deve estar, já, meu filho, muita coisa que eu estou vendo eu nunca podia ter imaginado. Você imaginou, irmãos? Deixa eu fazer só uma brincadeirazinha aqui. Você imaginou, no início do século passado, alguém dissesse que ia ter luz elétrica? Só isso. Mas hoje só sabemos da luz elétrica quando falta luz elétrica, ou quando chega a conta. Que isso? Eu acho uma das coisas mais baratas que eu pago é a luz elétrica, energia. E eu não sou sócio da Anel, né, agora que chama? Enel. Anel é aquele negócio que põe no mão. Enel. Não sou sócio, não tenho a menor. E fico lá economizando. Mas é barato. Porque o que aquilo move, o que a energia move, o que a lâmpada, não só a lâmpada, olha só que beleza, tudo bem? Nada, é muito mais que isso. É isso aqui, irmãos. Deixa eu voltar aqui, que senão não grava lá. Gabriel, foi só um teste. Eu estava dizendo para o povo, você que está me ouvindo aí, que sem a energia o microfone já ia me fazer falta. Por isso que eu digo que depois do Espírito Santo na igreja, uma das coisas mais importantes é a energia, a comunicação. Fica difícil. Mas o segundo sentido, e vocês estão vendo o Antigo Testamento e agora no Novo, a função da expiação de Jesus, ou seja, de pagar alguma coisa, pagar o preço, ela era substitutiva. Significa que Jesus morreu no lugar. Ele não cancelou, assim, disse assim, você não tem mais culpa, tá? Isso é diferente. Presta atenção, irmãos. Você não tem mais culpa. Não, você tem e eu vou pagar a sua culpa. Isso é outra coisa. Quantos entenderam?
Por isso que ele não diz que ele rasgou a nossa culpa, rasgou a nossa cédula. Quantos entendem isso? Havia uma dívida. E ninguém podia pagar essa dívida. Eu estava vendo uma coisa, até compartilhei com os irmãos, um juiz lá nos Estados Unidos, alguns viram isso aí que eu compartilhei no Facebook. Coisas boas eu compartilho, irmãos. Um juiz, daquelas pessoas que vêm que estavam com multa de carro. Vão ao juiz. Ele disse, só teve uma multa aqui, teve uma multa ali. Quantos viram esse que eu mandei? Tem uma multa ali, tem uma multa aqui, tem uma multa. E a mulher chorando, disse assim, não, essa foi no dia. Aí daí a pouco ela foi explicar as multas. Essa multa aí foi num dia que eu fui no tribunal, porque mataram meu filho. E mataram meu filho e cancelaram a pensão e de não sei o quê. Aí o juiz ficou estático assim, olhando, engoliu. Como é que é? Mataram o seu filho? Como assim? Aí tal, aí. E a outra multa porque tudo em função daquilo ali. Aí o juiz uma hora fez assim. Aí a multa dela, ela falou assim, então isso tudo já tinha dado $400, se não me engano, ou 500, $400. E ela disse, eu não tenho como pagar $400. Eu não estou ganhando porque minha pensão está presa, eu não tenho $400. Aí ela contou por que não tinha. Agora que entra aí a morte, disso, aí o juiz respirou, falou, meu Deus. Aí ele falou assim, ok, eu vou reduzir a sua pena. Vou reduzir a sua pena. Você vai pagar por tudo apenas $50. Você tem como pagar $50? Ela disse, eu tenho aqui agora. Ok? E você vai ficar com quantos? Eu vou ficar com $5, mas eu me viro. Não, peraí. Aí ele, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar tudo. Eu vou perdoar tudo. Havia uma dívida, irmãos. Havia uma dívida. A diferença é que o juiz não pagou por ela. Ele não tirou do bolso assim e falou assim, chama ali, traz ali a nota, quanto deu aí? 400? Toma aqui, 400. Ele não fez isso. O que Jesus fez foi pagar o preço e morrer no seu lugar. Havia um preço, hein? Amém? É substitutiva. Irmão, se eu parar aqui, já está feita a pregação. Quanta ingratidão quando nós não reconhecemos que Jesus nos substituiu. Olha para você, olha para alguém e diz assim, você matou Jesus. Ou não? Será que eu estou equivocado no meu raciocínio? De vez em quando um irmão aqui da portaria, o professor, disse assim, pastor, eu não vou estar domingo e tal no meu plantão, mas eu já arranjei um substituto. E eu já vi umas 2 vezes ele encontrar com um substituto, depois, muito obrigado. Quebrou um galhão. Abraço, quando você precisar, eu te substituo. Agora você imaginou, tem uma sentença de morte para você, e levanta o irmão e diz, não, deixa, ele tem muito o que fazer ainda, eu vou morrer no lugar dele. O que você faria? Eu acho que no mínimo você ia dar assistência à família dessa pessoa durante um tempo, ou muito tempo, ou toda a vida. Agora preste atenção, que o terceiro item é um item que, falando só assim, você talvez não alcance a profundidade. A terceira função da morte de Jesus, da expiação, de pagar o sacrifício, é a redentora. A gente às vezes canta porque o meu redentor, ele é o redentor. O que é o redentor? Não é o Cristo o redentor, aquele que está lá no alto. Lá. Jesus satisfez todas as condições exigidas pela justiça divina a fim de nos redimir. Sabe o que é isso, irmãos? O juiz não pagou $390 e ficou devendo 10. Ele satisfez todas as exigências. Sabe o que é isso, irmão? O diabo não tem condição de te acusar. E há pessoas que hoje vivem em
em plena acusação, em meio a acusações, e tem medo disso. O diabo me falou, ele vai fazer assim comigo. As pessoas que cultuam o diabo no centro de macumba, eu não estou aqui debochando de nada, eles têm isso, e quando a gente vai levar a palavra, e eu já vi isso na minha vida, já conversei com pessoas assim, eles, eu não posso sair daqui, que senão o diabo vai me matar, o diabo vai me dar uma surra. Se Jesus morreu por você, e interessante, essa pessoa que sair agora do centro de Umbanda, ou de onde for, ou de nada, e disser, eu quero servir a Jesus, reconheço que Ele é meu Senhor e Salvador, com a minha boca estou conversando, com o meu coração estou aceitando, e pronto, Ele vai lá para trás, e redime você de tudo. Ele é o seu Redentor, Ele paga o preço, nunca mais o diabo vai ter condição de te acusar de nada, para a salvação. Por isso que eu estou dizendo, vem à noite, porque há muitos crentes que estão vivendo na maré, na levada da maré, estão achando, eu já sou salvo, e eu não quero entrar nesse detalhe, hoje eu não vou falar de salvação, quero falar de vida, do que você tem feito para Jesus, o que você tem feito a serviço do reino, o que você tem feito para contribuir com o reino. A quarta função, ela é reconciliadora, como falamos ali. Reconciliar é reatar uma amizade. Irmãos, nós estávamos brigados com Deus. Você quer arranjar um problema? Sério, briga com Deus. Você está num mato sem cachorro. Você está num mar sem tábua de salvação. Arranja briga com Deus. Quantos aqui já arranjaram uma inimizade com Deus? Quantos aqui? Levanta a mão, quantos já tiveram uma briga com Deus? Só eu, irmãos. Você já teve? Já teve? As pessoas estão entendendo. Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sai dessa. Cuidado para não cair na mão de Deus nesse sentido. As pessoas confundem. Não, é melhor, eu estou na mão, mas Deus é bom, Deus é bom. Mas Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Deus é misericordioso. É misericordioso. Continua, irmão. Tem outros atributos. Deus é justo. Deus é justiça. Não arranje uma encrenca com Deus, não, meu irmão. Não arranje uma encrenca com Deus. Porque todas as vezes que nós somos amigos do mundo, nós anulamos o sacrifício de Jesus. Nós estamos dizendo para Deus, eu quis, mas agora eu não quero, agora eu quero de novo, agora não, aqui eu vou deixar minhas botas aqui, vou pisar no outro lugar, depois eu volto e calço as minhas botas da salvação, ou as sandálias da salvação. Quinta e última função da expiação, do pagamento que Jesus fez por sua vida e pela minha, ela é triunfante. A morte de Cristo foi um triunfo contra o diabo, o pecado e a própria morte. Mas eu juro que eu ia ouvir assim uns 10. Amém! Vou repetir. Ela é triunfante. A morte de Cristo foi um triunfo contra o diabo, o pecado e a própria morte. Amém. Ainda bem que vocês são muito naturais. Irmãos, isso é tremendo. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O diabo está vencido na sua vida. Ele diz que não. Ele diz que não, porque ele é bobo de dizer que sim. Ele diz que não. Mas ele é mentiroso. Eu já falei algumas vezes aqui, ninguém parei de fazer. Muitos irmãos entraram depois e não ouviram. Quando o diabo disser é preto, os que sabem vão lá, 1, 2 e... Está lá fora. Está aqui dentro. Porque ele é mentira. E quando ele dizer, você perdeu, é porque eu ganhei. Agora, que coisa tremenda, irmãos. Só um passando aqui também. A morte de Cristo tem efeito retroativo, porque Abraão não viu Jesus e não aceitou Jesus, porque não viveu na época de Jesus, amém? Josué também não, Elias também não. Aqueles que viveram lá,
não tiveram essa oportunidade que você tem hoje, dizendo assim: quantos querem aceitar Jesus nesta manhã? Levante a mão, vem aqui à frente. Não teve isso. Por quê? Porque estava apontando, para algo que iria acontecer. Vocês estão matando hoje isso aqui. Porque vai vir um que vai morrer. E a diferença da morte de Jesus para todas as outras mortes é que o animal nunca chegou para alguém e disse assim: seu Abraão, sou seu bezerro, eis-me aqui, eu quero morrer. Nunca nenhum animal quis morrer. E Jesus morreu porque ele quis, ele se ofereceu. Ninguém mataria Jesus se ele não quisesse. Ele, conversando uma vez com um dos governantes lá, ele disse: meu reino não é daqui, se fosse daqui eu dava ordem, um karatê em todo mundo e arrebentava com vocês, mas eu quero. E ela tem efeito retroativo. Por isso, irmãos, todos aqueles que pela fé mataram o animal, fizeram o que Deus mandou fazer, eles são alcançados por essa morte de Jesus. Ele vai lá atrás e busca todos eles. E quando Jesus voltar e que ressuscitar os mortos, os outros serão ressuscitados depois. Veremos na mensagem de hoje à noite. Levantarão todos eles, inclusive do Antigo Testamento. Concluindo, o que é um sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor hoje é o único sacrifício aceitável pelo Senhor. Porque, se vocês estão acompanhando, eu quero fazer um louvor bonito hoje. E para que o Senhor receba o meu louvor, eu vou matar um bezerro que eu guardei. Esse bezerro não tem nada, eu mato o bezerro, pego o sangue do bezerro, jogo no altar e agora venho louvar. Isso não é aceitado, não será aceito. Não será aceito. Os irmãos estão entendendo que não será aceito? Mas, quando o sacrifício de louvor é entendido, que Jesus veio e cobriu tudo aquilo ali, eu não preciso ter razões aparentes para louvar. E vamos explicar aqui que louvar não é cantar, é também cantar. Vocês sabiam que salmos são cânticos? Mas nunca eu vi, aliás, hoje eu vi: o Senhor é o meu pastor. Mas os salmos são cânticos. Então o louvor é a sua vida batendo palmas para Jesus, é a sua vida alegrando as pessoas que estão perto de você, porque estão olhando para você e vê que você é uma pessoa não sorumbática, embezerrada, mas, gostaram do termo, né? Macambúzia. Pode anotar e procurar no dicionário que você vai ver o que é isso. Mas que você é uma pessoa feliz. Por quê? Tudo aquilo que você precisava de ir, precisava de fazer, você não vai precisar mais, porque Jesus fez por você. Numa tacada só. Por isso, meu amado, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa boca tem que pronunciar a palavra de louvor. Mas, pastor, ele tem que ser pronunciado, ele tem que ser falado com a boca? Sim, lógico. Primeiro que o versículo diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Porque é com os lábios que se confessa que Jesus é o nosso Salvador. Portanto, o sacrifício de louvor precisa ser com os lábios, falado ou cantado.
E você tem aí alguns motivos. Se você quiser, você pode oferecer um sacrifício ao Senhor, que demonstra respeito a Deus. Você está louvando com sabor de manjares. Você pode expressar uma gratidão a Deus e de estar em comunhão com os nossos irmãos. Você está oferecendo um louvor com sabor pacífico. E assim vai. Por que, irmãos, que tantas pessoas têm mais tempo para murmurar do que para louvar? Ou, vou mais profundo, por que tantas pessoas só murmuram e nunca louvam? Porque não conhecem ou não reconhecem. Pode até conhecer, mas não reconhecem o que Jesus fez por nós. O que Jesus quer é que nós sejamos um sacrifício vivo, ou seja, que ninguém morra, nem eu morra, nem eu mate ninguém, porque isso já foi feito, e como nós vimos ali, ele pagou todo o preço sem nenhum resquício, não ficou nada, nenhuma quereba ficou para trás, nenhum troco ficou para trás, ele pagou completamente. Engraçado que o mundo conhece isso muitas vezes melhor do que nós. E o mundo ensina, quem canta, seus males espanta. Isso é o mundo que diz, a Bíblia não diz isso não. Como é que o mundo descobriu isso? O mundo descobriu cantando. Agora você imagina, quem louva, cantando ou falando, quem louva, o que acontece? Arrebenta a boca do balão do diabo. Que quem canta seus males espanta. Espantar está no mesmo patamar de cobrir para mim. Matou um animal, cobriu. Cobriu. Mas um dia ele vai descobrir. Mas quando nós cantamos, louvamos ou falamos do amor de Deus, nós arrebentamos com o diabo, porque nós precisamos cantar nesse sentido, precisamos louvar nesse sentido. Vamos lembrar, você está derrotado, todo o preço foi pago, há um preço que ninguém podia pagar, e eu fui contemplado, me foi propício. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmãos? Então a regra prática é o seguinte: todas as vezes que nós estivermos diante de alguma situação, seja ela qual for, estou feliz, louve a Deus. Tem um corinho, acho, um hino de alguma cantora, não sei se foi a Cassiane. Cadê os fãs da Cassiane? Estão aí? Levante a mão. Cassiane, Deus abençoe a sua vida se você vier essa mensagem. Estou com saudade de você. Está sofrendo, louve. Está sorrindo, louve. Está tremendo, louve. Está dormindo, louve. Está cantando, louve. Está viajando, louve. O tempo todo louve. Seja o que for que esteja acontecendo na minha vida, eu preciso louvar. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir, eu disse mais de uma vez. Quantas vezes estava difícil de expulsar um demônio de uma pessoa, ele só saiu depois que eu comecei a louvar. Não estou aqui dizendo que todo mundo que louvar vai expulsar um demônio, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu te garanto, que ele não aguenta ficar perto de quem está louvando, isso eu te afirmo. E se você quiser fazer um teste, sem brincadeira, vá para um lugar onde você saiba que tem muita gente endemoniada e comece a louvar. Não precisa fazer agressividade, comece a louvar. Senhor, te louvamos. Uma vez, na praia de Caraí, na passagem de ano, alguns crentes que não foram ver a queima de fogos, mas foram lá para evangelizar, e estavam lá as pessoas orando não, pedindo lá para o santo baixar e tal, e eles ficaram de longe, daqui lá no portão, daqui lá naquela parede. Senhor, em nome de Jesus, o teu nome é poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis e tal, daí a pouco eles olharam para trás, vamos mudar daqui, porque aqui o santo não está descendo, aí foram para lá e os crentes foram andando, os caras pararam lá. Ninguém me contou isso, eu vi, irmão. Eu estava lá, eu estava nessa igreja. Experimente louvar.
O problema é que às vezes a gente não vem queimado de casa. Quantos lembraram de vir queimado de casa hoje? Sejam sinceros, porque Deus conhece o teu coração. 1, 2 e já, levante a mão. Filma lá atrás. 3, irmãos. Os irmãos que não vieram domingo à noite não sabem o que é que eu estou falando. É isso. Vim queimado de casa. Lembrou? Você veio? Amém. Então vou perguntar de novo para você levantar a mão. Quantos vieram queimados de casa nesta manhã? Levante a mão. Já teve mais umas 4 mãos agora. Lembraram. Cuidado, irmão, se você não ter vindo e ter dito que veio, você vai ter uma conversa para acertar com Deus. É melhor. Por último, irmãos, há um voto que você fez de louvar ao Senhor. E esse voto é feito quando você aceita Jesus, mas também é feito quando você vem ao altar de uma igreja, e aqui mesmo nós fazemos isso. Nós temos que adorar o Senhor, sustentar o Senhor, dar bom exemplo, louvar. Cuidado para não fazer um voto e não cumprir. É melhor não fazer o voto. Quantos entenderam sobre o sacrifício? Não há um só. Não é aquele sacrifício, eu não tenho pecado, eu não toma no Antigo Testamento. Meu amado, você, assim como Jesus volta lá no Antigo Testamento, pega aqueles que creram e traz, você está incluído nesse processo, porque você não foi lá, mas você está aqui. E o seu sumo sacerdote, a diferença é que ele não tem que fazer isso toda hora, olha só, fez uma vez por você. Então você precisa colocar no seu coração palavras de louvor. Eu queria que aqueles que têm um caderno ou uma possibilidade de anotar no celular, anotem a tarefa para esta semana. E eu não vou conferir. A tarefa para essa semana é, todos os dias, ao menos 3 vezes, fale ou cante ao Senhor alguma coisa por alguns minutos, em todas as situações. Faça isso no horário que você quiser, 3 vezes ao dia. Você não precisa cantar 1 hora de louvor, como eu faço aqui. Faz um louvor ou fala, andando, dirigindo. Vai falando, andando na rua, vai falando, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, está dando tudo errado hoje, mas eles que estão pensando que está errado, está tudo maravilhoso. Principalmente, ouça isso, quando alguma coisa te irritar, faça isso. Sabe o que você está fazendo? É como se você estivesse voltando lá atrás e pagando um sacrifício ou de manjares ou de um animal e tudo, queimando e tudo e fazendo isso assim. Você acha que o Senhor recebia aquilo lá? Recebia? Amém? Recebia? Amém, irmãos? Recebia. Então ele está recebendo. Porque ele ali, por que eles iam lá? Porque eles sabiam que Deus aceitaria. Por que você vai louvar? Ai, está tudo errado, fulano falou que não deu, que meu salário não saiu, que não sei o quê, e que a bicicleta furou o pneu, que o sapato saiu a sola, que eu não sei o que mais. E você diz, oh Deus, aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso. Aí o Senhor recebe aquele animal que você está matando agora. Ouça isso. A palavra diz que o nosso louvor, a nossa oração, sobe como um aroma suave até as suas narinas. Significa dizer que ele está cheirando isso. Esse perfume aqui veio do Joel. Esse aqui veio do Marcelo Viana. Vocês não conhecem, irmãos? Quando passa alguém com perfume, ó, fulano aqui, esse perfume é... Jesus conhece o seu perfume. Amém? Queria orar por você, irmãos, não quero chamar aqui à frente, mas eu queria que agora nós ficássemos de pé. Aqueles que quiserem ajoelhar, ajoelhem. Aqueles que quiserem deitar no chão, deitem. Mas eu quero orar pela sua vida agora para que o Senhor avive no seu coração
e você pergunta: o que é que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? E eu não quero que você pense em benefício. Poxa, Senhor, o Senhor me deu uma casa. Que é isso? Eu preciso te dar 10 mil reais de oferta. Não pense assim, irmão, não é isso que eu estou falando. Os benefícios que Ele tem feito a você e não feito para você. E os benefícios que Ele tem feito a você: libertação, bloqueio da acusação de Satanás, vida nova, possibilidade de vitória eterna. São os benefícios. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha no nosso coração. E eu peço que o Seu Espírito, durante o dia, fique decodificando alguma coisa que possa ter passado batido, ou que não tenha sido bem entendido. Agora o Teu Espírito Santo entra para explicar, o Teu Espírito Santo entra para confirmar. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, essa confirmação no coração dos Teus servos. Pai, eu anseio ver cada dia mais a Sua igreja louvando, dizendo: ainda que a minha conta de luz não tenha sido paga, ainda que meu emprego não tenha chegado, ainda que a minha enfermidade ainda não tenha sido curada, eu vou louvar ao Senhor, eu vou dizer que Ele é Rei dos Reis, eu vou, Senhor, contemplar a Tua formosura e eu vou dar graças. Agora, Senhor, que aqui na igreja, que é um lugar propício, favorável, Senhor, que nós nos louvores arrebentemos as 4 paredes, cantando, explodindo de alegria, porque nós reconhecemos que temos um Senhor e um Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que faz tudo por nós. Pai, não nos deixe ser ingratos, que nós possamos entender nesta manhã, Senhor, verdadeiramente o sentido dos sacrifícios, que nós possamos, Senhor, não oferecer sacrifícios que o Senhor não quer, mas que nós possamos oferecer sacrifícios que o Senhor aceita, que são com os nossos lábios, vindos do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmão, irmã, se você orou sinceramente diante de Deus, Deus recebeu a sua oração.